narrativa épica do livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o 19, encontramos uma das passagens mais emblemáticas e desafiadoras da fé humana: o sacrifício de Isaque por seu pai Abraão. Este evento não apenas ilustra a profunda obediência de Abraão a Deus, mas também acende um farol sobre os mistérios da providência divina e a natureza da fé. O relato começa no verso 1 com uma ordem divina direta para Abraão. E aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Essas palavras, simples em sua formulação, são carregadas de importância. Deus estava prestes a testar a fé de Abraão de uma maneira que desafiaria toda a sua compreensão e lealdade. Abraão, fiel e obediente, responde ao chamado de Deus sem hesitação, revelando sua disposição em seguir o plano divino, mesmo que não o compreendesse completamente. Ele é instruído a tomar seu filho Isaque, o filho da promessa, e levá-lo à terra de Moriá, onde ele deveria ser oferecido como um holocausto. Aqui, o dilema de Abraão se desdobra diante de nossos olhos. Isaque não era apenas seu filho, mas o filho da promessa, aquele que deveria ser o herdeiro das bênçãos divinas. Como Abraão poderia reconciliar a ordem de Deus com a promessa feita a ele anteriormente? Apesar dos questionamentos e das emoções conflitantes que devem ter assolado seu coração, Abraão não vacila em sua obediência. Ele parte para a jornada com seu filho Isaque, carregando consigo o fardo do mandamento divino e a incerteza do que o aguarda. À medida que o pai e filho se aproximam do local designado para o sacrifício, Isaque, inocente e sem saber do destino que o aguarda, faz uma pergunta impactante a seu pai. Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essas palavras, inocentes por natureza, ressoam com significados profundos e simbólicos. Isaque, sem saber, está fazendo a pergunta que toca nos corações de muitos ao longo dos séculos: onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão é uma declaração de fé impressionante e confiança na providência do Criador. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Com estas palavras, Abraão reconhece que a submissão a Deus precede a compreensão humana e que a confiança na providência do Todo-Poderoso de Israel é a âncora da sua fé. Chegando ao local do sacrifício, Abraão prepara o altar, coloca a lenha e amarra seu filho Isaque. O momento culminante da história está diante de nós, com Abraão levantando a faca para cumprir o mandamento divino. A tensão é palpável e o destino de Isaque parece selado. No entanto, no último momento, a voz do anjo do Senhor chama Abraão do céu, interrompendo o sacrifício iminente. E não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Estas palavras bradam como um raio de luz na escuridão, revelando não apenas a fidelidade de um homem, mas também a provisão celestial que estava além do entendimento humano. Deus, vendo a disposição do coração de Abraão para cumprir sua ordem, providenciou o cordeiro para o sacrifício, demonstrando que ele é o provedor de todas as coisas. O sacrifício de Isaque por Abraão é mais do que uma história do Antigo Testamento. É uma demonstração poderosa da natureza da fé e da misericórdia de Deus. É um testemunho da fidelidade de Abraão que, diante do desconhecido, confiou totalmente em Deus. E é o vislumbre da graça redentora do Senhor, que sempre proveu um cordeiro para o sacrifício, culminando na oferta final de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Nesta passagem, encontramos um convite para examinar nossas próprias vidas e a profundidade de nossa fé. Seríamos capazes de confiar em Deus quando suas instruções parecem desafiar nossa compreensão? Seríamos capazes de obedecer quando o caminho à frente é incerto? Assim como Abraão, é imprescindível que venhamos a confiar na providência divina e a obedecer à voz de Deus, quando não compreendemos completamente seus caminhos. Pois como Abraão descobriu, é na obediência e na confiança que encontramos a verdadeira bênção e provisão de Deus. A demonstração da fidelidade de Abraão, tanto no evento em que Deus instrui a sacrificar Isaque, quanto na ocasião em que é chamado a sair do meio de sua parentela, oferece várias lições valiosas para nós hoje. Abraão confiou plenamente em todas as situações, acreditando que Deus providenciaria o que fosse necessário. Ele declarou que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, antes do sacrifício de Isaque, e Deus de fato providenciou um cordeiro no momento certo. Essa postura de confiança na providência divina nos ensina a depender de Deus para todas as nossas necessidades e a confiar que Ele vai operar conforme sua vontade. Ao deixar sua terra natal e parentela, Abraão também demonstrou um desapego das coisas materiais e terrenas em favor da busca da vontade de Deus. Essa atitude deixa claro a importância de não nos apegarmos demasiadamente às coisas deste mundo, mas sim de priorizarmos nossa relação com Deus. Diante das lições extraídas das experiências de Abraão, nos deparamos com a verdade universal de que a fé transcende as barreiras do tempo e da cultura. A história desse homem de fé nos desafia a olhar para além de nossas próprias limitações e a abraçar uma jornada de confiança absoluta em Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, ao contemplarmos a coragem de Abraão ao obedecer ao chamado de Deus, quando isso exigia sacrifícios pessoais, somos lembrados da necessidade de uma obediência total à vontade divina. Em um mundo cheio de distrações e tentações, essa obediência requer uma entrega completa de nossas vidas ao serviço de Deus, cientes que Ele sempre nos guiará com amor e sabedoria. A confiança de Abraão na provisão divina nos motiva a lançar nossas ansiedades e preocupações sobre Deus, convictos que Ele proverá todas as nossas necessidades conforme sua vontade soberana. Essa certeza nos liberta da escravidão do medo e da insegurança, permitindo-nos viver com esperança e certeza, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. Além disso, o desapego de Abraão das coisas deste mundo deixa evidente a natureza passageira e transitória da vida terrena. Ao fixarmos nossos olhos nas coisas celestiais e eternas, somos capacitados a viver com uma perspectiva mais ampla, priorizando a comunhão acima de tudo. A coragem e determinação de Abraão é um exemplo como enfrentar os desafios da vida com fé e resolução. Embora as tempestades da vida possam nos assolar e os ventos das lutas possam soprar, podemos e devemos confiar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Ao finalizar nossa mensagem reflexiva sobre Abraão, somos intimados a abraçar uma fé que supere as fronteiras do tempo e do espaço. Uma fé que é fundamentada na promessa imutável de Deus e na confiança inabalável em sua soberania. Que possamos seguir os passos de Abraão, caminhando, obedecendo à vontade de Deus e confiando na sua providência em todas as circunstâncias. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações.
Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.